sem medo de ser feliz, como dizia a campanha do Lula, ir para a rua mesmo. Opa, nós também queremos, nosso governo, nosso partido, nós queremos combater a corrupção. Vamos para a rua contra a corrupção, mas ó, vamos mostrar que aqui no estado de São Paulo tem muita corrupção a ser combatida. Tá certo? Que o tratamento da polícia militar, quando é com os movimentos de moradia, é um. Quando é com o colarinho branco aqui também é outro. Vamos deixar claras as diferenças, tá certo? E GG, para falar de você, você é um cara que eu gosto muito e de graça. Um cara que dedicou a vida a isso aqui. A tentar melhorar a vida do povo mais pobre. E isso, é por isso que eu sou cristão, que a gente tem que acreditar que tem que ter que um momento tem que ter recompensa para essas coisas. Né? Eu queria que a única recompensa que nós podemos te dar nesse momento é festejar a tua liberdade, festejar a tua luta, festejar a tua vida, que é para isso que nós estamos aqui, para celebrar a vida de um justo, a vida de um inocente. Viva o GG, viva os movimentos sociais. Muito obrigado pela pergunta. E desculpa que eu tenho que sair. O Cido tem que sair, tem os compromissos. E o advogado também precisou sair correndo, que foi pegar o filho dele na escola e, por isso, ele teve que sair voado. Mas obrigado, Cidão, obrigado pelo esforço que você está vindo aqui. E quero dizer o seguinte, Cido, que se é luta de classe, é luta de classe. De um lado, os flanelinhas, os coxinhas, do outro lado, a classe trabalhadora, do proletariado. É essa classe que eu acredito nela, e é para mim a única democracia que nós vamos ter um dia quando a classe proletária assumir o poder. Aqui a gente está usando a democracia proletária, viu, gente? Fala um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Bom seria se tivesse mais outras pessoas que a gente tivesse ficar mais. Mas estamos no nosso tamanho. E aí agora eu passo para a companheira que, junto comigo, demos alguns passos nessa cidade, a busca de direitos e de deveres também, né, Luciana? E aí é você que fala agora, minha companheira. Boa noite a todas. Boa noite, Babi, também aqui. Boa noite, Luísa. Vi ali no dia. Luizinho. Boa noite, outras tantas amigas que eu estou vendo aqui do movimento de moradia. Eu fui um pouco pega de surpresa, né? Não contava participar aqui dessa mesa, mas eu acho que aqui nesse momento vale a pena relembrar um pouquinho a história que a gente viveu, que hoje a gente pode dizer que tem 4 anos, né, da história da absolvição do GG, mas a história toda desse processo ela tem mais de 15 anos. Né? E ela começou a partir de uma área que foi cedida para o movimento de moradia, como resposta a uma desocupação que foi bastante severa, bastante força policial, a desocupação de um imóvel ocupado na Líbero Badaró. E aí, em resposta a essa desocupação, o governador do estado, que então era o Mário Covas, cedeu essa área da presidente Wilson para o movimento fazer um trabalho de moradia popular. Né? Eu acompanhei um pouco a história dessa ocupação, se sonhou muito para essa ocupação, os estudantes da FAO foram lá para essa ocupação, para pensar alternativas de saneamento, de distribuição de água, de coleta de esgoto, enfim, de métodos alternativos e comunitários de infraestrutura, né? A ocupação adensou, né? Porque
Moradia é uma coisa muito complicada, né? Muita gente está precisando e a repressão é muito grande. Muita gente chegou naquela área. E chegaram os problemas também, né, Gigi? Então, quando a gente começou a olhar aquela área, foi a partir de um pedido para o juiz para que a área fosse devolvida para o movimento, que era quem tinha posse da área. E o judiciário não entendeu essa história. Porque para o judiciário, aonde já se viu um movimento querer determinar o que pode e o que não pode dentro de uma ocupação. Para o judiciário, o que é um movimento? Colocar uma ordem nas coisas, uma organização nas coisas. O movimento não pode organizar nada. A burguesia pode organizar. O movimento não pode organizar. Se o movimento organizar alguma coisa, vira subversão. E foi justamente isso que aconteceu naquele momento. O movimento começou a ser visto como subversivo, simplesmente porque estava buscando colocar aquela área numa conformidade no sentido de que as pessoas pudessem respeitar aquela ocupação, aceitar os trabalhos que estavam acontecendo ali para as infraestruturas comunitárias, mas uma boa parte daquela comunidade, daquele pessoal que chegou lá, não estava muito disposto a ter uma atividade comunitária, a ter um entrosamento, a ter uma articulação comunitária naquela área, e aí o movimento teve que deixar aquela área. O movimento teve que deixar aquela área. As pessoas sofreram bastante nessa época, porque a gente acompanhava isso diariamente, porque tinha todo um trabalho lá que foi interrompido, e aí começaram então a aconteceu uma tentativa de homicídio do ponto, né? Teve um processo criminal, uma tentativa de homicídio, e a pessoa tentou se defender, foi indiciado, foi o próprio Dr. Guilherme que também trabalhou na sua defesa, e ele também foi absolvido. E depois, o segundo crime, lá dentro da ocupação, quando o GG foi então indiciado. Parecia tão absurdo o indiciamento do GG, que quando a gente foi na delegacia da primeira vez, ele prestou depoimento e a gente saiu, ninguém imaginava que horas depois o delegado ia fazer um pedido de prisão para o GG. Muito absurdo. Mas foi isso que ele fez. Fez um pedido de prisão, o GG então foi preso, ficou 51 dias, né? E esses 51 dias eu posso dizer para vocês que foi uma escola para mim do que é poder judiciário, né? Porque durante todo não só nos 51 dias, mas também todo o processo de instrução do julgado do processo criminal do GG, até que ele fosse encaminhado para o júri. Então, se tentou de todas as maneiras e com todos os recursos evitar que o GG fosse para júri. Foram utilizados todos os recursos. Mas o GG foi, então, encaminhado para o julgamento do Tribunal do Júri e foi reforçado, ele já tinha conseguido no segundo alvará de soltura, e o Ministério Público determinou então que ele fosse recolhido à prisão nesse momento e se ausentou então, né? Mas eu pude perceber na instrução criminal do GG, até que ele foi encaminhado para júri, e nesse momento eu estava participando muito ativamente desse processo. Primeira questão, não existia nenhuma prova concreta do envolvimento do GG. Toda a prova que existia no processo era uma prova testemunhal muito frágil, obtida
na oitiva de testemunha de acusação, onde a juíza, e aí eu quero dizer, quem presidiu a instrução do processo foi uma juíza e negra. É ou não é, GG? E negra. Ela deu todo o tempo para as testemunhas de acusação. Ela praticamente colocou palavras nas bocas das testemunhas de acusação. Ela ditou para a datilógrafa, para a estenotipia, os depoimentos. Quem hoje pediu o desarquivamento do processo do GG e comparar o tratamento que foi dado para a defesa e o tratamento que foi dado para a acusação, vai perceber o quanto o nosso judiciário é um retrato do que o nosso colega aqui do PT que se ausentou é isso mesmo. E isso não aconteceu só no processo do GG, isso acontece sempre. Sempre. O tratamento dado à testemunha de acusação foi um. O tratamento dado à testemunha de defesa foi completamente diferente. Completamente. Não tem um limite. Não dá. E em todos os recursos possíveis a gente ia tentando quebrar as contradições, porque doutora Maicon, mas a Giane Álvares, a auxiliar do FON, que também foi uma força nesse processo, né? O próprio FON. A gente leu e releu aqueles depoimentos para ir encontrando ali as contradições e ir tentando quebrar, e todas essas contradições foram levadas para todos os recursos. E nenhuma palavra sobre as contradições. Encaminha-se para a júri, tem indícios de criminalidade, vai para a júri, etc, etc, etc. Né? Isso aconteceu só no caso do GG? Não. Via de regra, os processos criminais são assim. Eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que no ano passado, estava trabalhando no Centro de Referência de Direitos Humanos, acompanhei uma tarde de julgamentos na Vara Especial da Infância e Juventude, na Rua Piratininga. Né? Então, como ainda que falou, né? Da redução da maioridade penal. Gente, não existe aplicação de Estatuto de Criança e Adolescente já em São Paulo. Não existe defesa para o adolescente. O adolescente não tem a menor defesa. A Defensoria Pública não consegue fazer a defesa dos adolescentes. É muito grave o que está acontecendo com a nossa justiça, especialmente a justiça criminal, nas varas de infância e adolescente, e também nas varas criminais em geral, né? E aí, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, e concordo muito com a fala do Dr. Guilherme. E que foi a chegada do Dr. Guilherme, ela foi muito importante para a defesa do GG. Porque nós estávamos trabalhando na defesa do GG, procurando alguém de júri, né? Porque a doutora Maicon é ótima criminalista, mas ela não é ela é uma orientadora de júri, mas ela não é uma advogada de júri. Eu não sou uma advogada de júri. E a gente, naquele momento, estava desesperada, porque a gente não tinha alguém de júri. E as pessoas falavam para a gente, é muito difícil agora alguém pegar esse processo no estágio onde ele está. Né? E nesse momento a gente fez amigos e fez inimigos também, nessa discussão, porque muita gente falava, ninguém vai aceitar esse processo, ninguém vai assumir esse processo, fazer uma defesa, e ainda mais de quem é?
no estágio em que está. E o doutor Guilherme, que já conhecia o caso, porque ele já tinha feito uma outra defesa de um outro crime que também aconteceu naquela área, ele já conhecia o caso e ele aceitou. E aí, a partir daí, foi se armando uma estratégia para o júri, né, que foi muito bem sucedida. Mas que a gente tinha certeza desde o início que no júri, aquelas testemunhas, da forma como elas foram conduzidas pela juíza, no júri, isso não ia acontecer. A juíza, ou o promotor de justiça, ou quem estivesse lá, não ia permitir que os depoimentos das testemunhas de defesa fossem tomados da mesma forma como foram tomados na audiência de instrução. No seguinte sentido, pode incriminar, pode falar o que você quiser, ele vai sair da sala, você não precisa falar na frente dele, pode falar o que você quiser, o que você acha, o que você não acha, né? Está garantido aqui, se você não gosta dele, então pode... Só faltou falar isso. Só faltou falar isso. De tanto era a vontade de encaminhar o processo para o tribunal do júri. Isso foram pelo menos 10 anos, né? Esse processo levou pelo menos 10 anos, né? Então, eu acho que hoje é um dia muito importante, é um dia para ser lembrado. O caso do GG é um caso, mas tem muitos casos acontecendo. A criminalização em cima E aí hoje não precisa nem ter mais juiz para julgar, né? A própria polícia já está indo e já está fazendo um trabalho, né? A polícia... A Leuma lembrou aqui o Dito, que é advogado dos movimentos de moradia, o que ele passou no ano passado, né, na desocupação da Rua Aurora, e outros eventos também do ano passado que demonstram bem como está sendo a distribuição de justiça, está acontecendo aqui, né, no país, em São Paulo sobretudo, né, onde uma desocupação de um edifício que tem famílias morando, né, um policial vai com uma roupa, né, parecendo um Robocop, que tem um monte de armadura e que ela é feita para imobilizar a pessoa e ela é feita para machucar. Quando aquela armadura ali pega alguém, aquilo é para imobilizar de verdade, e isso a gente viu acontecer com o Benedito Barbosa, advogado dos movimentos. Então, é para ser lembrado, e a violência que acontece nas desocupações, nos despejos, nas reintegrações de posse, ela é muito séria. A gente precisa se organizar para que ela não aconteça. Ela está acontecendo, enfim. Eu acho que a gente precisa se mobilizar muito para poder realizar os nossos direitos aí, direitos de cidadania, né? E morar com dignidade é um deles, né? E junto com ele todos os outros direitos, né? Os nossos vínculos de saúde, os nossos vínculos de educação, os nossos vínculos de trabalho. Obrigada. Às vezes eu fico, Luciana, muitas vezes lembrando algumas coisas que aconteceu com a gente e fico pensando, será que é verdade? Naquele dia que a gente foi na delegacia, que o policial, a gente, dentro da delegacia, o policial arrasta a arma aos berros com a gente, como se estivesse tratando o filho dele, sei lá. Não consigo esquecer aquela data, mas vamos esquecer os ruins e lembrar os bons. Nem sempre, a gente tem que lembrar os todos, porque senão a gente deixa os piores
acontecer conosco. E aí vamos ouvir companheiro que tem também uma longa caminhada, sua história, companheiro Anderson, que há poucos dias atrás, na época da eleição, do nada, os caras pegaram ele, saindo de um show no Ibirapuera. É bem feito, o show dá os branquinhos, os olhos verdes, os azuis. Ali é só para branco, velho. Ali não é para preto, não, velho. Mas é isso aí. Anderson, você, por favor. Obrigado, GG. Eu acho que o convite do GG não é um convite, né? É uma convocação. E o GG no Face me convocou o Movimento Nacional da População de Rua a estar aqui. E aí eu quero saudar, dizer quantas reuniões nós, o movimento, participamos, né, lá na sede do movimento, né, do MMC, né, é um grupo muito enorme, né, preparando como a gente ia fazer os atos, né, para apoiar. Aí criamos o Lutar Não É Crime, eu acho que a Nilma, várias mulheres lá organizando cafezinho, bolacha, e a gente até tinha vez sair de lá meia-noite, uns preocupados de perder o trem, o metrô, né? Eu várias vezes tive que dormir na sede do movimento, porque a gente saía de lá 1h da manhã, meia-noite, né, nesse ato e nessa luta. Eu quero dizer que todo momento, preparando camiseta, né, organizando o ato, indo para o pátio do colégio, né, lá na Secretaria de Justiça. A gente sabe que o julgamento do GG ia ser lá na Barra Funda, mas muitas coisas influenciavam na Secretaria Estadual de Justiça, né, pedindo cobranças mais fortes. Então, um grupo muito forte. Eu quero dizer que lutar não é crime, não é só o GG, não é só o Anderson, não é só o Tarcísio, não é só a Nilma, né? Todas as lideranças de São Paulo tinham que estar nessa mesa, de todos os movimentos sociais populares, porque foi com o GG, amanhã pode ser com qualquer outro, né? E aí é essa a nossa luta aqui, é todas as lideranças. Eu estou vendo a companheira de Cabeloso, eu estou vendo outros companheiros. Essa luta não é a luta do GG, é a luta nossa. Nós estamos num estado completamente retrógrado. O estado de São Paulo é o estado mais criminalizador desse país. É um estado da direita, onde negros, mulheres não podem andar na rua do livre-arbítrio. Então, se eu vestir uma camisa, eu estava no show do Ibirapuera em homenagem ao Chico Buarque de Holanda, um grande companheiro da esquerda, né? E aí me marcaram, como eu estava de vermelho, me marcaram com um voto da Dilma. E a hora que eu saí, vieram 4 pessoas e me quebraram, só chute na cabeça. Graças a Deus, Chico, eu não morri. E eu tive muito apoio de muitos companheiros e de muitas companheiras. Na hora imediata, assim, né? Aí vieram outro grupo da direita e tentaram, não, esse é ladrão, tentou roubar, tentou fazer isso, tentou dentro do Parque do Ibirapuera. Aí chegou os guardinhas, chegou a GCM, rapidamente, um GCM me reconheceu. Não, esse cara não é bandido não. Porque como eu tinha dado uma formação para a guarda municipal, né, agora recentemente, ele me reconheceu. Na hora eles me jogaram, não esperaram nada de saber, me jogaram dentro da viatura e me levaram para o Hospital São Paulo. Né? Então, eu não estou dizendo aqui o caso do Anderson, eu estou dizendo o que aconteceu com o GG. Né? E ainda bem que me reconheceram e me socorreram. E eu estava nos 70 anos de Chico Buarque, em homenagem a Chico Buarque. E aí, como eu estava lá de vermelho, tinha vários companheiros e companheiras, me pegaram um voto da Dilma e botaram na minha e falaram, é aquele ali que nós vamos pegar. E foi assim, foi muito chute na cabeça. Né? Eu quebrei isso aqui e eu imagino assim, qual é a nossa luta aqui? A nossa luta aqui é das lideranças, é do coletivo, é dos movimentos. Nós não podemos mais aceitar que ocupar é crime. Ocupar é um direito de morar. Sabe, eu assim, por mais que eu não converse, mas eu lembro de uma frase muito forte do Renatinho. Moradia é endereço e chave.
Não tem outra. A gente não quer outra coisa. O Renatinho falava muito isso e fala até hoje. Sabe? Então é fundamental essa importância, porque a gente luta, e é o GG. Eu estou aqui hoje não é por causa disso não. Eu moro hoje num prédio do CDHU na cidade de Tiradentes, graças a você. Porque a maioria do povo da ocupação daqui, hoje está tudo morando lá na cidade de Tiradentes, graças a você. E você não excluiu a população em situação de rua. Nós tínhamos 7 famílias, né, Rosa? Até o filho da Rosa foi para lá. 7 famílias da população de rua que moram lá. Então é isso que eu quero dizer. Você sempre abraçou, tanto aqui, na Rua do Ouvidor. Eu fui participar ali na Rua do Ouvidor. Quanta gente da rua tinha morando lá na Rua do Ouvidor, com a sua organização. E você não exclui, você inclui. Então a luta do movimento não é a luta do Anderson, a luta do Aldo B. É a luta de todos e de todas. Nós temos que romper com essa criminalização dos movimentos sociais. Romper com essa criminalização dos movimentos populares. Sabe? Eu venho da rua. Dizem que não mora, Chico, mas eu morei na rua há 20 anos. Eu sou órfão de pai e mãe. Aos 12 anos eu fui estuprado por um policial militar aqui no Vale do Anhangabaú. Liderança não se faz. Liderança como o GG, como outro, se nasce. Da revolta. De não ter moradia. De não ter creche. Porque a gente está lá na ocupação e nossos filhos têm que estar com a mãe porque não tem creche do lado. Porque creche é para a elite, era para a elite, hoje graças a Deus não é mais. Escola era para a elite. O que esse povo quer? A Ocupa falava desse jeito, Ocupa ainda quer direitos? Uai. Direito de ir, vir, de ficar e de permanecer. Sabe, gente? Então, esse movimento Lutar Não É Crime é para dizer basta da violência com o companheiro, de criminalizar, de pedir a prisão, como pediu do GG, como pediu do Rainha, como está pedindo do Stedley, como agora Mano Brown, porque saiu sem documento. Até quando nós vamos aceitar isso nos movimentos populares sociais? Sabe? O GG não morreu, é nosso mártir vivo da luta do movimento de moradia. Não é só quem está morto que é mártir, não, vivo também é mártir. E nós temos vários mártires, uma salva de palma bem forte no nosso companheiro GG, porque é graças a ele mesmo a nossa luta aqui. Sabe? A nossa luta da moradia, de ficar preso, de pagar com uma coisa que não cometeu, que o movimento dele não fez. O companheiro lá que faleceu ou quem morreu, né? Porque a gente é família, tem brigas internas também. Mas não é porque eu sou liderança que eu tenho que ser preso. E a direita infiltra, coloca a gente da direita lá dentro dos nossos movimentos sociais para criminalizar a gente. E aí nós não podemos mais aceitar isso. Por isso que o cadastro, quando a gente fala eu não te reconheço, você não é desse movimento, e a gente tem que unificar para tirar aquelas pessoas que não é do nosso movimento. E não é criminalizante isso não. Isso é luta. Então nós, os movimentos sociais, movimentos populares, temos que estar organizados sim, para não aceitar. E se prender um, tem que prender todos. Tem que prender nós todos. É essa a nossa luta. Prender o GG, leva todo mundo. Eu quero ver se eles vão ter condições de fazer isso. Essa é a nossa mobilização. Então esse ato aqui hoje é para dizer basta de criminalização para os movimentos sociais populares. Só existe camelô porque ele está lá sem condições, sem alvará, sem respeito. Só existe a população em situação de rua porque não tem moradia, porque não tem trabalho, porque esse estado retrógrado não garante, não dá condições. Eu tenho artistas de rua, eu tenho trabalhadores de rua, eu tenho muita gente na rua. Sabe? E que a gente precisa de volta, de trazer de volta. Então lutar não é crime, é uma bandeira que nós não temos só trazer hoje aqui para... É todo santo dia. É o nosso... Lutar não é crime. Aonde a gente for, a gente tem que dizer isso. É dignidade, de respeito aos companheiros que estão lutando e que tombaram. Que tombaram. E que muitas vezes foram esquecidos. Mas que tombaram. Né? A gente traz aqui Antônio Conselheiro, Dandara, Zumbi dos Palmares,
várias companheiras e companheiros, né, que na luta, né, aqui pertinho da gente, né, aqui vários movimentos e estão nessa luta. Então eu quero dizer assim, movimento, nós não queremos gente na rua, nós queremos moradia. Os prédios é para ratos e baratas, não é para ser humano. E nós não podemos mais aceitar isso. Temos que ocupar sim. Quem invade é o Estado. Quem invade é o sistema que não nos dá condições de morar dignamente. Nós, movimentos sociais populares, não invadimos. Ocupamos uma coisa que é nossa. E temos que apoiar sim. MMC, vários movimentos aí da luta. É isso que o movimento da população de rua vem dizer. Falaram para mim, o movimento da população de rua tem que criar um movimento de moradia. Nós não temos que criar um movimento de moradia. Nós temos que unificar aos movimentos que já existem. E deles sair demanda de moradia para a população em situação de rua e para todos os grupos. É essa a nossa luta. Quando a gente cria mais movimento, a gente não fortalece. A gente fica fraco. E vem o sistema e nos abocanha. Então, quando a gente unifica a luta e apoia a luta, a gente está junto. Então, a rua está contemplado no MMC, está contemplado sim. É isso que eu vim aqui te dizer, GG. E dessa luta, o movimento da população de rua está junto. Movimento nacional, movimento São Paulo, movimento Brasil. Está junto com você. Lutar não é crime. Lutar é um direito, cidadania, dignidade e respeito. Respeito de ter uma casa. Respeito de ter educação, esporte, trabalho e saúde. Estamos juntos nessa luta. Junto e misturado. É isso aí, Andy. Essa semana passada, numa audiência pública, eu quase briguei com meus parceiros do Conselho Participativo para poder falar. Porque numa audiência pública, uma reunião de cidadãos e cidadãs, o fascismo, o nazismo estava ali presente. E eu fui obrigado a dizer para o capitão que lá estava, perguntar para ele até quando é que nós vamos suportar essa situação do militar chegar e chutar o cidadão, a cidadã que está em situação de rua, tentando descansar o seu corpo. E ele, com a cara mais deslavada possível, disse que não era a prática da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É um caso em 1000 que por acaso aconteça. E aí, quando ele disse que eu identificasse o policial para ele, que ele ia dar um jeito, que eu disse para ele, o Renatinho viu, eu disse para ele que o cidadão estava sem a miriba. A identificação, o chefe da polícia odeia quando você chama aqui de miriba, a identificação. Ele ficou tiririco, mas eu fui olhar para ele.